Tá. Pode? O filme começou em 99, assim, a ideia começou em 99. Quando eu estava filmando Brava Gente Brasileira, que é o filme da minha mãe, e eu era sem direção, e a gente estava no Forte Coimbra, que é um forte militar, que é a base principal da locação do filme. E no Forte Coimbra, o cemitério da vila de habitantes que tem ao lado do forte é fechado pelos militares. Os militares fecharam o forte o cemitério há muitos anos. E aí eu cheguei lá e encontrei com esse cemitério fechado e, portanto, os habitantes daquele forte, os habitantes daquela vila de civis, quando morriam, eles eram enterrados a 7 horas de distância em Corumbá, que é a cidade mais perto. E aí essa ideia de você morrer e não poder ser enterrado na sua própria terra natal, essa necessidade de ser deslocado depois da morte e tal, ficou na minha cabeça e eu fiquei querendo escrever uma história sobre uma senhora que não podia morrer na sua própria terra natal. E aí a partir daí o filme vai se desenvolvendo, enfim, a história vai se modificando, começa a puxar mais do realismo mágico, vai para um lado mais do que a história é hoje, né? Que é um pouco uma ideia de que todo mundo não morre naquela cidade por causa do cemitério fechado. No meio disso eu comecei mais a escrever roteiro em 2004, na escola da C. Ribeiro, que eu entrei para a escola para ter uma certa orientação de como escrever roteiro, porque enfim, era um roteiro sobre velhice, sobre morte, sobre uma série de assuntos que eu, nos meus 23 anos de idade, aqui, no 24, não dominava de jeito nenhum. Então eu entrei para ter um pouco de assessoria e aí comecei a escrevi lá por 6, 8 meses. E aí, a partir dali, eu tive o primeiro tratamento de roteiro. E aí, esse primeiro tratamento eu trabalhei bastante e ele foi selecionado para uma residência em Madrid. E aí, depois disso, eu comecei a participar de vários workshops pelo mundo de desenvolvimento de roteiro. E o roteiro foi sendo trabalhado, até que em 2007 eu viajei para a região para fazer o documentário. E aí, nesse movimento de viajar para a região, era um pouco ver o cotidiano daquelas cidades, entender um pouco como é que funcionava aquelas cidades, como é que funcionava, como é que eram os diálogos das pessoas, o dia a dia das pessoas e tal. Nesse processo, eu decidi que eu ia, na verdade, aquilo era um documentário. Então, eu fui no primeiro momento, talvez pensando só numa pesquisa, mas assim que eu cheguei lá, eu cheguei à conclusão de que era um documentário. E aí a cabeça muda completamente, né? Eu filmei para o documentário e não para o filme de ficção. E então, toda a minha relação com as pessoas naquele período foi uma relação pensando no documentário, em como trabalhar aquele cotidiano para que ele fosse algo narrativo. Então terminei o documentário, editei e tal, e aí sim, um tempo depois eu voltei nas 100 horas de material que a gente tinha gravado e enfim, copiei os diálogos, copiei situações e aí sim consegui transpor essa vivência documental para o filme, que eu acho que foi um pouco essencial, assim, porque o filme, nesse processo todo, ele acabou se tornando um filme mais realista do que era previsto e trabalhando essa mistura mesmo de linguagem, né, do documentário e do realismo mágico. Para reunir o elenco, foi um trabalho de pesquisa longo, assim, e diverso. Eu tinha um ator na Argentina, a Sônia e o Luiz, que são os personagens da Madalena e Antônio, são paulistas, a Lisa é do Rio, e todo o resto é de várias cidadezinhas ao redor das cidades que a gente filmou. Então, foi a primeira pesquisa geográfica, né, de encontrar as pessoas, viajar, procurar conversar e tal, bem grande. E foi um pouco diverso, assim, a Sônia, por exemplo, eu a princípio não queria fazer teste de jeito nenhum, porque eu sou muito contra teste. E aí eu vim para São Paulo, conversei com várias pessoas, conversei com a Sônia, e
a Sônia foi muito gostosa, assim, porque eu cheguei na casa dela, ela me serviu um cafezinho, fez um bolinho, e na hora de fazer o café, ela misturou o café, eu sempre adoro contar isso, ela misturou o café dentro da água fervendo, e aí passou no pano, no filtro de pano, e aí serviu o café. E que era exatamente a maneira que eles fazem, né, no Vale do Paraíba e tal. Então, assim, esse ato cotidiano dela de fazer o café me deu a certeza que tinha que ser ela como atriz. E o Serra a gente escolheu um pouco porque a gente queria uma pessoa que a Sônia tivesse intimidade. Então a Sônia indicou uma série de pessoas e a gente escolheu a partir dessas pessoas porque a gente queria já partir de uma intimidade entre os dois, não ter que conquistar essa intimidade ainda, já que no filme eles têm uma relação de 40 anos. E a gente achou que quanto menos artificial essa relação fosse, melhor. O Merkin, que é o Ricardo Merkin, que é o padre argentino, eu fui para a Argentina e ainda no discurso eu dei o teste, não quero fazer teste de jeito nenhum e tal, e encontrando com as pessoas, lendo um pouco as cenas, mas basicamente conversando e tal. E o Merkin foi escolhido nesse processo. Mas ainda na Argentina, a produtora argentina me virou e falou, cara, eu realmente não estou entendendo, porque como consequência você perde várias coisas, o que você está ganhando em não fazer teste e tal. E me deu uma pressionada nesse sentido. E aí eu fiquei tentando pensar alguma maneira de fazer um teste para atriz jovem, mas que fosse um teste que não fosse essa coisa óbvia de falar, fazer uma cena e tal, que para mim realmente demonstra muito mais uma habilidade do ator em fazer teste do que de atuar. Então eu fiquei tentando pensar uma maneira de fazer um teste diferente, enfim, que eu acreditasse nele. E aí, no caso da Rita, no personagem da Rita, eu propus o teste para, sei lá, 12 pessoas, que eram mais ou menos as pessoas que eu tinha, que eu fiz uma seleção super em função dos trabalhos, em função do tipo de dramaturgia que elas eram acostumadas e tal, então só fiz teste mesmo com 12 pessoas. Mas eu propus que elas fizessem o que quisessem, elas tinham que ler o roteiro inteiro, e a partir daí elas tinham que me apresentar alguma coisa. E saíram coisas muito diversas, assim. Uma menina, por exemplo, eu fui para a casa dela e ela tinha etiquetado a casa dela inteira com pequenas antiguidades. Enfim, eu entrei na casa, a casa era toda etiquetada de post-it, mostrando questões históricas ligadas aos objetos pessoais dela. E ela estava lá aprendendo a fazer pão com uma senhora que trabalhava na casa dela e estava lá só para ensinar ela a fazer pão na hora que eu chegasse. Teve uma outra menina que falou que ia ficar na minha casa, a proposta dela era que ela tinha que ficar na minha casa por 12 horas fotografando a casa. E ela ficou na minha casa por 12 horas fotografando. Então, realmente, as propostas, cada uma, foram completamente diversas umas das outras. E eu acho que esse teste foi muito legal, assim, primeiro porque acho que mostrou muito do que era o processo criativo de cada uma das pessoas, e mais do que isso me deu muitas ideias, assim, me deu muitas ideias de, por exemplo, ser menina das 12 horas, me deu muita ideia de como é que era se sentir invadida, né? Me coloquei no papel da Madalena, de estar recebendo uma pessoa que eu não conhecia, que está ali de repente tirando fotos do seu próprio ambiente e usando essa intimidade, enfim. O pessoal da região, a gente começou a fazer eu fiquei 3 meses viajando para lá e fazendo brincadeiras, assim, então fiz uma série de exercíciozinhos e brincadeiras com eles, e música, e muito buscando essa coisa da autoficcionalização. E aí, a partir dali, eu escolhi 15 pessoas que participaram de um workshop durante uma semana. No final do workshop, ficaram as 9 pessoas que realmente fizeram o filme. E aí, a gente depois juntou, durante um mês, todo o elenco e ficou ensaiando o processo todo. A Lisa, curiosamente, foi uma das pessoas que fez uma coisa mais clássica, assim, no sentido de cena. Ela fez uma cena que é uma cena que não existe no filme, que seria o momento em que ela abandona o Rio de Janeiro ou São Paulo, enfim, o momento que ela sai da cidade dela e vai fazer a viagem.
E foi uma cena muito bonita porque a Lisa tem um filho, né? Então era um pouco em volta dessa questão do filho, de estar deixando o filho para trás. E ela no processo, ela na verdade tirou fotos de todas as coisas que ela queria lembrar. E aí pegou todas aquelas coisas, jogou fora num saco de lixo e jogou fora o lixo. Então meio que a ideia é que ela joga, né, os objetos de memória que ela queria guardar ficaram só na fotografia e foram abandonados na vida real. Sem dúvida nenhuma foi uma estratégia, foi um pouco misto de todo mundo, assim. A gente discutiu muito em que festival lançar, né? Mais do que se ia lançar no exterior ou no Brasil. Acho que o tempo todo a gente pensava que o filme ia ter esse lado, enfim, a gente ia tentar lançar com os festivais grandes internacionais. Não sabia se ia conseguir, mas a gente ia tentar. E aí, assim que a gente passou em Toulouse, no Cine Construction, que é um esquema de passar filmes em processo. Você passa o filme ainda na montagem para, sei lá, uma série de pessoas da área, que são distribuidores, exibidores, vendedores internacionais, produtores. E aí nesse Cine Construção tem um prêmio de finalização. Mas além disso, você está também exibindo o teu filme para as pessoas que agora vão importar, para selecionarem para os festivais e para comprar o filme, para vender o filme e tal. É um processo arriscado, assim, porque na verdade você está passando o filme em processo, né? Então pode ser que o distribuidor não goste do filme porque ele ainda está com problema e talvez ele gostasse no futuro, só que aí ele nunca mais vai ver aquele filme, obviamente. Por outro lado, é uma maneira de você garantir que você vai mostrar o filme para todo mundo. Pra gente foi muito bom, porque o filme já estava na montagem final, então faltava todo o trabalho de som, de marcação de cor e tal, mas a montagem estava valendo. E aí o filme ganhou 2 prêmios nesse Cine Construção. E a gente passou, enfim, foi muito bem recebido pelas pessoas. Então a gente saiu de lá já com convite para São Sebastião, para estar na competição principal. E aí era uma questão de, em cima disso, o que a gente fazia, assim, eu quis muito tentar Veneza, as produtoras de fora a princípio eram um pouco contra, mas acabaram aceitando porque, enfim, entenderam que para mim, cinematograficamente, para mim, a carreira era importante, a carreira do filme enquanto nome, e não necessariamente enquanto venda, é importante. E a gente acabou tendo a sorte de fazer Veneza, Toronto e São Sebastião. São Sebastião na competição latina e não na competição principal, porque já tinha estreado em Veneza. Mas a gente teve essa chance de conseguir os 3. E aí foi muito bom para o filme. Então, o Lúcio Bonelli, que é fotógrafo, ele é argentino e ele tinha fotografado o filme da minha produtora, da Júlia Strogonoff. Ela dirigiu um filme chamado El Último Verano de la Boita e ele tinha fotografado esse filme. E é uma fotografia muito bonita, enfim. E ele tinha fotografado antes os filmes do Lisandro Alonso, que é um cineasta que eu gosto muito, uma fotografia que especialmente a fotografia do Liverpool, que é o último filme que eu tinha visto do Lisandro Alonso com fotografia do Lúcio, é muito bonita e tem tudo a ver com histórias. Então, quando ela me propôs, porque a ideia era que fosse um fotógrafo argentino por questões de coprodução, né? Mas aí quando ela me propôs, a gente se encontrou, a gente se falou por e-mail, a gente falou por Skype e tal, nos entendemos, mas a princípio ainda uma coisa meio fria. A gente se encontrou para conversar num barzinho, começamos a conversar, mostrei coisas, mostrei referências, ele discutiu as referências e tal. E aí, no meio desse processo, eu falei, vamos pedir uma garrafa de vinho? Enfim, a gente tomou um vinho inteiro e aí, a partir daí a gente começou a realmente conversar do filme. E aí a gente se deu super bem, enfim. Então ele veio para o Brasil uns 2 meses antes da gente começar a pré-produção para conhecer as locações, para a gente discutir, fazer teste de câmera. Então ele passou aqui 1 semana e meia fazendo testes e discutindo a linguagem do filme. E aí depois voltou já só com 1 ou 2 semanas antes do filme acontecer.
mas aí já com toda a linguagem discutida, a gente continua se comunicando por e-mail e tal. E assim, a parte de decupagem do filme era muito definida, porque enfim, vinha de várias questões narrativas que eu queria trabalhar. Então eu, inclusive, em todo o processo de pré-produção, eu analisei, eu e o Leonardo Bittencourt, que é o assistente de direção, diretor assistente, a gente analisou todas as locações, tanto do ponto de vista de luz, se acompanhando ponto a ponto, às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, enfim, como é que era a variação de luz em cada locação, como a gente fez um estudo de decupagem de cada cena. Então realmente a decupagem estava muito estabelecida, óbvio que teve mudanças na hora, teve proposições de luz que a gente seguiu e tal, mas tinha um pensamento de decupagem muito estabelecido desde o início. Já na área de fotografia, no sentido de análise da luz, o Lúcio trouxe tudo, assim, realmente. Tinha definido que esse é lampião, né? Isso fazia parte da história. Mas fora isso, toda a questão do nível de escuro, de como iluminar isso, para não trazer uma sensação artificial, né? A gente queria uma luz mais natural possível e tal, veio do Lúcio tudo. Assim. Acho que eu tenho uma tendência, mas acho que ao mesmo tempo, sei lá, acho que a gente acaba sempre sendo influenciado por várias coisas diversas. Né? Eu acho que eu tento a falar que as coisas que me influenciaram são todas de uma determinada linha, mas eu não sei se é verdade, eu acho que é mais porque a princípio é a linha que eu intelectualmente mais me relaciono hoje, então. Seria, sei lá, os filmes orientais contemporâneos, né? Especialmente Jazanque e o Koreeda, a Claire Denis, a Chantal Akerman, e aí, enfim, uma série que são todos meio que pessoas que fazem um tipo de cinema que hoje, um tipo de cinema contemplativo, um tipo de cinema sensorial muitas vezes, enfim. E especialmente no caso do Jazanque e do Koreeda, misturam essa coisa do realismo e da magia, né, de uma maneira muito forte, que tinha tudo a ver com histórias. Mas acho que acaba tendo sempre influências de várias áreas, assim, acho que tem influência até da minha mãe, que é uma pessoa super política e que tem um interesse, acho que a gente tem a princípio interesses muito diferentes no cinema. Ela tem um trabalho narrativo muito forte e com uma proposta política em geral, assim, de discussão sobre a sociedade. Eu não, mas ao mesmo tempo é óbvio que no Histórias tinha várias coisas que eu estava querendo discutir. Tinha uma vontade de discutir a questão ética da fotografia, o direito de uma pessoa ir até um lugar e ter direito de tirar aquelas fotos e ir embora sem deixar nada no lugar. Tinha uma vontade de discutir a questão da relação de sociedade e do indivíduo, então até que ponto uma sociedade pode pedir para uma pessoa continuar viva, por mais que ela não queira, em nome de fazer o bem para a sociedade, de fazer o pão da sociedade. E até que ponto uma pessoa individualmente pode virar e falar: sinto muito, eu quero morrer, ou eu quero ir embora da vida, e vocês vão ficar sem pão. Eu tinha essa vontade de discutir também essa relação social, sociedade versus indivíduo. Assim, tinha discussões políticas intrínsecas ao filme, mas não é de jeito nenhum o principal aspecto. Eu estou começando a escrever um roteiro com Matias e Mariane, que chama Pendular, que é o roteiro do próximo filme. E é um roteiro que a gente acabou de ganhar um desenvolvimento de roteiro pelo Rio Filme. E é um roteiro que trabalha com a relação da dança e da escultura. E é uma relação amorosa entre um casal, ele é escultor, ela é dançarina, eles vivem no mesmo ambiente. Então a ideia é um pouco trabalhar essa questão da relação casa versus trabalho dentro de um mesmo ambiente, mas também trabalhar a questão do movimento, a questão da pose, a questão do equilíbrio nas três narrativas, tanto a própria narrativa do cinema, quanto da escultura, quanto da dança. Então, para isso, a gente vai fazer um desenvolvimento de 3 projetos.
que é o próprio roteiro, o desenvolvimento de projetos de escultura e o desenvolvimento de projetos de dança. E aí a Flávia Meirelles e a Marina Kozlovski vão tomar conta da dança e da escultura. E a gente vai fazer agora uma espécie de workshop entre nós três para desenvolver justamente essas relações. E um pouco a ideia de que um influencia o outro, né? A narrativa vai influenciar o pensamento da dança, que vai influenciar o pensamento da escultura e como esses três projetos, a princípio diversos, na verdade vão se influenciar mutuamente. Não veio nada na cabeça. Nossa, eu sou péssima com essas coisas. Eu sou muito ruim, só tenho ideia de, sei lá, algum personagem de animação, provavelmente.